Foi lançado no dia 1º de março de 2024 a Portaria 3.232 e ela institui o programa SUS Digital. Vamos ver um pouquinho do que ele fala, o que precisa e o que não precisa saber e fazer? Essa aqui é a portaria e ela institui várias questões que são importantes. Tem muita coisa que é letra fria da lei, né? E a gente não vai se ater aqui, até porque o intuito é fazer um vídeo bem rápido, mas tem algumas coisas que são de suma importância, como por exemplo, a portaria traz alguns conceitos e ela define algumas informações que são básicas para a gente começar a pensar nesse programa. O artigo 4º ele traz por definição alguns conceitos que são fundamentais que a gente saiba para conseguir trabalhar com esse programa, né, nesse momento pelo menos, tá? Eu vou destacar apenas um aqui, que é o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. Esse índice, ele representa resultados métricos utilizados para diagnóstico, monitoramento e avaliação da maturidade digital, incluindo os indicadores de maior importância para demonstrar a sustentabilidade das ações e serviços de saúde digital. O que acontece? Ocorreu há pouco tempo a CIT. Se tu não sabe o que é CIT, eu vou aproveitar para mostrar um pouco do meu trabalho. Esse aqui é o site da P2, eu presto assessoria e consultoria em saúde digital e a gente presta vários serviços com relação a esses aspectos do que trata a portaria do programa SUS Digital. Se precisa de suporte para o eSUS, se tu precisa de assessoria com algum indicador de saúde relacionado ao prontuário eletrônico, à saúde digital, ou se tu quer fazer um treinamento com a tua equipe, ou um treinamento para ti, ou se tu simplesmente quer oferecer um curso para a AVA no ambiente virtual de aprendizagem, isso tudo a gente tem aqui. Então, tu pode entrar em contato conosco por contato@p2saude.com.br, mas falando especificamente da CIT, o site da P2 tem uma parte de notícias, aqui a gente tem a notícia que fala sobre a segunda CIT de 2024, e nessa CIT foram pactuados os índices de maturidade em saúde digital. Então, nesse momento já existe o que é necessário para que esse índice seja mensurado. Óbvio, a Secretaria de Informação e Saúde Digital vai fornecer uma ferramenta para fazer isso. Eles já falaram e possivelmente na data da publicação desse vídeo ou logo depois já vai ter até mesmo um manual para a gente conseguir saber o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, tá? Então a gente tem que ficar atento ao que eles vão publicar agora e vamos se atualizando conforme as coisas acontecem. Então, eu considero esse item aqui um dos mais importantes desta portaria, porque ele vai voltar muitas vezes, vocês vão perceber. Indo um pouco mais adiante sobre o contexto do programa SUS Digital, a gente tem algumas diretrizes que eu acho que são interessantes apontar, porque elas dialogam com o passado do SUS, da Lei 8080, que fala sobre universalidade, equidade, integridade de acesso e por aí vai. Além de que também fala com uma lei um pouco mais atual, que é a LGPD, né? Sobre, por exemplo, garantia e protagonismo do cidadão com relação aos dados em saúde, seus dados digitais. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Só que uma coisa eu queria mostrar para vocês aqui que é muito, muito, muito importante, que é a RNDS, tá? A RNDS ela vai vir com bastante força agora nesse contexto do programa. Ela já vem tendo um protagonismo muito grande, mas agora eu acho que vai ser ainda muito mais, porque a lei fala muito sobre interoperabilidade e a forma hoje em dia da gente garantir interoperabilidade no SUS, no aspecto de saúde digital, é pela RNDS. Então a gente tem que ficar atento que isso é uma coisa que vai estar cada vez mais presente na nossa realidade da gestão em saúde na atenção primária. E daí ele traz alguns outros conceitos. Um pouco mais à frente, a gente tem o artigo 7, que ele fala sobre as 3 etapas. Esse aqui é o contexto principal da lei. O que define como a gente vai operacionalizar o programa é assim, que são 3 etapas e cada etapa tem um tipo de ação. A primeira etapa é uma etapa de planejamento. Inclusive, a essa altura do campeonato, a gente já tem uma portaria que define como essa operacionalização, o planejamento, tem que ocorrer. A segunda etapa, que vai ser mais para frente, fala sobre a implementação das ações de transformação para a saúde digital. E a terceira etapa fala sobre a avaliação.
Ou seja, eles querem que a gente planeje, veja o que está acontecendo no território, execute e depois veja se deu certo ou não. E a gente tem o artigo 8 que ele estabelece algumas coisas que são relevantes, como por exemplo, os eixos que vão ser necessários para que tu consiga fazer o programa funcionar dentro do que ele quer. Então a gente tem 3 eixos. Olha só, a gente tem 3 etapas e a gente tem 3 eixos. Então não é muito complicado da gente tentar relacionar uma coisa com a outra. Tirando o aspecto de que cada eixo meio que trabalha em uma área da saúde digital. O primeiro eixo ele fala sobre o processo de cultura na saúde digital, formação e educação permanente em saúde. O segundo eixo ele fala sobre as soluções tecnológicas e serviços em saúde digital no âmbito do SUS. Isso aqui é bem importante, tá? Porque aqui é onde a gente teria a porção com maior robustez de implementação de novas tecnologias. No terceiro eixo, ele exige que a gente faça a interoperabilidade, análise e disseminação de dados e informações de saúde. Então a gente tem basicamente 3 frentes de trabalho para conseguir executar. A gente não necessariamente tem que fazer as 3, a gente pode fazer uma, 2 ou, se tiver pé, pode fazer as 3, tá? Aqui depois ele especifica o que é cada eixo, então o eixo primeiro ele fala sobre a formação e educação permanente em saúde digital, e aqui a gente consegue pensar que isso pode ser tanto para os atores da saúde, os profissionais que atuam no dia a dia, né? A gente pode ter ciclos de capacitação, formação permanente, educação permanente mesmo, ou a gente pode ter isso também para as pessoas, cidadãos, né? Porque afinal de contas, o contexto de saúde digital, ele é para todos. Então isso aqui é bem abrangente, ele não define que é para o trabalhador, né? E daí depois o segundo eixo que acaba falando, por exemplo, apoio à informatização do SUS e adoção de prontuários eletrônicos que atendam aos padrões de interoperabilidade a RNDS. Tem as questões de infraestrutura e o terceiro eixo ele fala sobre a promoção da interoperabilidade de dados com a RNDS. Gestão e governança, elaboração de estudos técnicos e padronização de modelos. E outras coisitas mais aqui, tá? Indo um pouco mais à frente, a gente tem o que compete a cada esfera. A gente tem a competência do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. Então isso aqui é legal ler para ter uma noção. Eu recomendo bastante que vocês leiam. Esse conteúdo, se vocês não encontrarem a lei 3.233, portaria 3.233, vocês podem acessar no site p2saude.com.br, que vai ter uma notícia com essa portaria para vocês acessarem lá. E a gente chega nos dispositivos finais. Então, é uma portaria sucinta, ela tem menos de 6 páginas, se a gente considerar essa parte aqui como final. Mas ela traz algumas coisas que são bem relevantes, que a gente tem que se ater para conseguir trabalhar com êxito dentro do programa SUS Digital. Em breve, eu não sei se no momento que está assistindo esse vídeo já não está postado, um vídeo que vai ser a continuação dele, que já fala sobre a primeira parte, que vai ser a parte relacionada à primeira etapa, essa aqui, a etapa de planejamento. Ela já foi liberada, então já tem a portaria falando como deve ser feita a adesão ao programa, quais os prazos, qual que é o financiamento, e isso vai estar no canal e vocês podem acessar. E se tu gostou desse conteúdo, tu pode me seguir nas redes sociais. Tu encontra a P2 em praticamente todas as redes sociais por P2 Saúde. Ou se tu quer mais informações sobre algum daqueles serviços, pode mandar um e-mail tranquilamente ou mandar algum inbox em alguma rede social que a gente responde por lá. É isso aí.